Capítulo 6. Um bispo. Harry encaixou a luz azul no teto e se sentou ao volante. O carro cortava o vento à medida que ele acelerava nas curvas. A voz de Stiansen. Silêncio. Poste de cerca torto. Um quarto de hospital, flores. Uma fotografia no corredor, desbotada. Harry se sentou num sobressalto. Oh! Mesmo sonho outra vez. Ainda eram 4 da manhã. Ele tentou voltar a dormir, mas sua mente se concentrou no assassino desconhecido de Ingerouter. Às 6, chegou à conclusão de que podia levantar. Depois de um banho revigorante, saiu para um céu azul pálido com um ineficiente sol matutino. Decidido a encontrar um lugar para tomar café da manhã. Havia um burburinho vindo do centro da cidade. Mas o Rush ainda não chegará às luzes vermelhas e aos olhos maquiados daquela região. King's Cross tinha um certo charme negligente, uma beleza despretensiosa que fazia Harry cantarolar enquanto caminhava fora. Alguns poucos notívagos bêbados, um casal dormindo coberto por um tapete numa escadaria e uma prostituta pálida e praticamente seminua no turno da manhã. As ruas estavam vazias por enquanto. Em frente a uma lanchonete com mesas do lado de fora, o dono lavava a calçada com uma mangueira e, com um sorriso, Harry foi até lá para um café da manhã improvisado. Enquanto comia a torrada com bacon, uma brisa zombeteira tentou roubar seu guardanapo. Você acorda com as galinhas, Holly, disse MC Cormac. Isso é bom. Oh! Cérebro funciona melhor entre as 6:30 e as 11. Depois disso fica inútil. Se quer saber. E é tranquilo por aqui. Pela manhã. Mal consigo somar 2 com a barulheira depois das 9. Você consegue? Meu filho diz que precisa ligar o som para fazer o dever de casa. Que se distrai quando tudo está quieto demais. Você entende uma coisa dessas? Enfim, ontem eu perdi a paciência, entrei no quarto e desliguei aquela porcaria. Preciso pensar, vírgula. Gritou o moleque. Eu disse que ele ia ter que ler como uma pessoa normal. As pessoas são diferentes, pai, foi o que me disse, puto da vida. Ele está naquela idade, sabe? Cormac fez uma pausa e olhou para a fotografia na mesa. Você tem filhos, Holly? Não. Às vezes me pergunto que diabos eu fiz. Em que espelunca colocaram você, no Crescent Hotel, em King's Cross, senhor, King's Cross, certo? Você não é o primeiro norueguês a ficar lá. Há uns 2 anos tivemos uma visita oficial de um bispo da Noruega ou coisa parecida, não consigo lembrar o nome do sujeito. Enfim, o pessoal dele em Oslo reservou um quarto no King's Cross Hotel. Talvez o nome tivesse uma conotação bíblica qualquer. Quando o bispo chegou com a comitiva, uma das prostitutas bateu o olho no colarinho clerical e o encheu de comentários picantes. Acho que o bispo fez o check-out antes mesmo de subirem com as malas para o quarto. Cormac riu tanto que ficou com os olhos marejados. Muito bem, Holly, o que posso fazer por você? Queria saber se posso ver o corpo de Ingerouter antes de o mandarem para a Noruega, senhor. Kensington pode levá-lo ao necrotério quando chegar. Mas você tem uma cópia do laudo da necropsia, não? Tem. Sim, senhor, é só que. Eu penso melhor com o corpo na minha frente. Sr. Cormac virou-se para a janela e resmungou algo que Harry interpretou como está bem. A temperatura no subsolo do necrotério de South Sydney era de 8 graus, em oposição aos 28 que fazia na rua. Alguma novidade? Perguntou Andrew. Ele tremia, e ajustou o paletó junto ao corpo. Novidade? Não, disse Harry.
Olhando para os restos mortais de Inger-Outer, o rosto da jovem havia sobrevivido relativamente bem à queda de um lado, a narina tinha sido rasgada, e a maçã do rosto havia levado uma pancada que a deixara funda, mas não restava dúvida de que o rosto pálido pertencia à mesma garota com um sorriso radiante na foto do relatório policial. Havia marcas arroxeadas ao redor do pescoço. O restante do corpo estava coberto de hematomas, escoriações e alguns cortes profundos, bem profundos. Em um deles, era possível ver o osso branco. Os pais quiseram ver as fotos. O embaixador da Noruega aconselhou que não fizessem isso, mas o advogado insistiu. Uma mãe não deveria ver a filha assim. Andrew balançou a cabeça. Harry analisou os hematomas no pescoço com uma lupa. Quem quer que a tenha estrangulado usou as próprias mãos. É difícil matar alguém desse jeito. O assassino deve ser muito forte ou ter uma grande motivação. Ou ele já fez isso várias vezes antes. Harry olhou para Andrew. Como assim? Não há fragmentos de pele debaixo das unhas, não havia um fio de cabelo sequer do assassino nas roupas, e os nós dos dedos dela não estão esfolados. Foi morta com tanta rapidez e eficiência que não teve chance de reagir. Isso lembra algo que você já tenha visto antes? Andrew deu de ombros. Quando se trabalha há tanto tempo nessa área, todos os assassinatos lembram algo que você já viu antes. Não, pensou Harry. É justamente o contrário. Quando se trabalha há tanto tempo nessa área, você se torna capaz de ver as pequenas nuances que cada assassinato tem, os detalhes que distinguem um do outro e fazem com que cada um seja único. Andrew deu uma olhada no relógio. A reunião da manhã começa daqui a meia hora. É melhor irmos andando. O líder da unidade de investigação era Laurie Watkins, um detetive formado em direito que subia na carreira a passos largos. Tinha lábios finos, seus cabelos começavam a rarear, e falava de modo rápido e eficiente, sem entonação ou adjetivos desnecessários. Nem traquejo social, dissera Andrew, sem medir as palavras. É um investigador muito hábil, mas não é a melhor pessoa para avisar aos pais que a filha foi encontrada morta. E começa a falar palavrão sempre que está estressado. O braço direito de Watkins era Sergei Lebi, um iugoslavo careca e bem vestido, com um cavanhaque preto que o fazia parecer Mefisto de terno. Andrew disse que geralmente desconfiava de homens que se preocupavam tanto com a aparência. Mas Lebi não é almofadinha. Apenas meticuloso demais. Entre outras coisas, tem o hábito de olhar para as unhas sempre que alguém fala com ele. Mas não faz isso por arrogância. E limpa os sapatos depois do intervalo do almoço. Não espere que ele fale muito sobre si mesmo ou qualquer outra coisa. O integrante mais jovem da equipe era Yong-Sui, um sujeito simpático, baixinho e magricela que tinha sempre um sorriso estampado acima do pescoço de passarinho. Sua família havia emigrado da China para a Austrália. Havia 30 anos. Há 10 anos, quando Yong-Sui tinha 19, os pais dele viajaram para a China. Nunca mais foram vistos. O avô desconfiava de que o filho estivesse envolvido em algo político, mas não disse nada além disso. Yong-Sui nunca soube o que aconteceu. Agora, sustentava os avós e as duas irmãs mais novas, trabalhava 12 horas por dia e sorria por pelo menos 10 se você tiver uma piada sem graça, conte para Yong-Sui. Ele ri de absolutamente tudo, dissera-lhe Andrew. Agora, estavam reunidos em uma salinha estreita com um ventilador barulhento num canto,
cuja função, supostamente, era fazer o ar circular um pouco ao lado do quadro negro. Watkins apresentou Harry ao grupo. Nosso colega norueguês traduziu a carta que encontramos no quarto de Inger. Descobriu algo interessante que possa nos contar, Ro? Desculpe, Holly. Bem, ela obviamente tinha acabado de começar um relacionamento com alguém chamado Evans. Pelo que diz a carta, há bons motivos para concluir que é com ele que Inger está de mãos dadas na foto em cima da mesa. Nós checamos essa informação, disse Libby. Achamos que se trata de um certo Evans White. Ah, é? Watkins arqueou uma sobrancelha fina. Não temos muita coisa sobre ele. Os pais vieram dos Estados Unidos para cá no fim dos anos 60 e receberam um visto de residência. Isso não era difícil na época. Enfim, viajaram pelo país numa Kombi, provavelmente como uma dieta à base de comida vegetariana, maconha e LSD, como era comum naqueles tempos. Tiveram um filho, se divorciaram, e, quando Evans completou 18 anos, o pai voltou para os Estados Unidos. A mãe tem uma queda por medicina alternativa, cientologia e todo tipo de misticismo. É dona de um lugar chamado Palácio dos Cristais, num rancho próximo a Byron Bay. Lá, ela vende pedras para os karmas e tranqueiras importadas da Tailândia para turistas e gente em busca de iluminação espiritual. Quando tinha 18 anos, Evans decidiu fazer o que um número cada vez maior de jovens australianos faz hoje em dia. Ele fez uma pausa e voltou-se para Harry. Nada. Andrew se curvou sobre a mesa e murmurou em voz baixa. A Austrália é perfeita para quem quer viajar por aí, surfar um pouco e curtir a vida à custa do contribuinte. Sites de relacionamento de primeiríssima qualidade e clima de primeiríssima qualidade. Vivemos num país maravilhoso. Ele voltou a se recostar na cadeira. No momento, ele não tem residência fixa, continuou Libby, mas acreditamos que até recentemente morava em uma choça na periferia da cidade, com a gentalha de Sydney. Conversamos com algumas pessoas por lá, e elas disseram que não o veem há algum tempo. Evans nunca foi preso. Então a única fotografia que temos dele é a do passaporte, que tirou aos 13 anos. Estou impressionado, disse Harry, sem qualquer dissimulação. Como vocês conseguiram encontrar em tão pouco tempo um sujeito sem antecedentes criminais apenas com uma foto e um nome em uma população de 18 milhões de pessoas? Libby inclinou a cabeça na direção de Andrew. Andrew reconheceu o local da foto na casa de Inger. Nós mandamos um fax com uma cópia para a delegacia da cidade, e eles nos deram esse nome. Disseram que Evans é atuante na comunidade local. Traduzindo, ele é um dos reis do bagulho. Deve ser uma cidade bem pequena, disse Harry. Nimbin, pouco mais de 1000 habitantes, interpôs Andrew. De modo geral, viviam da venda de laticínios até que a União Nacional dos Estudantes da Austrália decidiu organizar na cidade o que chamaram de Aquários Festival, em 1973. Risadas pipocaram em torno da mesa. O festival na verdade tratava de idealismo, estilos de vida alternativos, retorno à natureza e esse tipo de coisa. Os jornais focaram nos jovens usando drogas e fazendo sexo livre. O festival
Durou mais de 10 dias, e, para alguns, nunca terminou. As terras nos arredores de Nimbin são boas para cultivo de tudo que se possa imaginar. Duvido que os laticínios continuem sendo a principal fonte de renda da região. Na rua principal, a 50 metros da delegacia, você vai encontrar o mercado de maconha mais escancarado da Austrália. E de LSD também. Infelizmente. Em todo caso, ele foi visto em Nimbin recentemente, de acordo com a polícia, disse Lebie. Na verdade, o governador de Nova Gales do Sul está prestes a lançar uma campanha por lá, que intrometeu-se. Watkins. O governo federal aparentemente o tem pressionado para fazer algo a respeito do tráfico de drogas crescente na região, é mesmo, confirmou Lebie. A polícia está usando aviões e helicópteros para fotografar os campos onde eles plantam maconha. Ok, precisamos pegar esse cara, decidiu Watkins. Kensington. Você obviamente conhece a região, e Holly, acredito que você não tenha qualquer objeção a conhecer um pouco mais da Austrália. Vou pedir a MC Cormac que ligue para o pessoal de Nimbin e informe que vocês estão a caminho. Capítulo 7. Litov. Eles se misturaram aos turistas. Pegaram um monotrilho para o Darling Harbour, desceram na estação Harbour City e encontraram uma mesa externa com vista para o cais. Um par de pernas compridas passou por ele sobre saltos altos. Andrew a acompanhou com o olhar e assobiou de um jeito bem pouco politicamente correto. Algumas cabeças se viraram no restaurante, dirigindo-lhes olhares irritados. Harry balançou a cabeça com ar de reprovação. Como vai o seu amigo Otto? Bem, ele está arrasado. Foi trocado por uma mulher. Quando o cara é bi, ele sempre acaba com uma mulher. Segundo Otto. Mas ele vai se recuperar. Dessa vez também. Para sua surpresa, Harry sentiu alguns pingos de chuva, e lá estava Melas, nuvens carregadas vinham do noroeste sem que ele as tivesse notado. Como você reconheceu essa tal de Nimbin apenas pela foto da fachada de uma casa? Nimbin? Eu me esqueci de contar que fui hippie. Andrew sorriu. Dizem que qualquer um que consiga se lembrar do Aquarius Festival não esteve lá. Bem, eu me lembro das casas da rua principal, pelo menos. Parecia uma cidade de faroeste, à margem da lei. Pintada em tons psicodélicos de amarelo e roxo. Bem, para dizer a verdade, eu achava que o amarelo e o roxo eram resultado de eu ter usado certas substâncias. Até ver a foto no quarto de Inger. Na volta do almoço, Watkins convocou outra reunião na sala de investigações. Yong-Sui havia desencavado alguns casos interessantes no computador. Vasculhei todos os assassinatos não solucionados em Nova Gales do Sul nos últimos 10 anos e encontrei 4 casos que têm semelhanças com o nosso. Os corpos foram encontrados em lugares isolados e 2 em aterros sanitários, um numa estrada às margens de uma floresta e o outro boiando no rio Darling. As mulheres provavelmente foram abusadas sexualmente e mortas em outro lugar, e então desovadas. Capítulo 7. Litov. Eles se misturaram aos turistas. Pegaram um monotrilho para o Darling Harbour, desceram na estação Harbour City e encontraram uma mesa
externa com vista para o cais. Um par de pernas compridas passou por ele sobre saltos altos. Andrew a acompanhou com o olhar e assobiou de um jeito bem pouco politicamente correto. Algumas cabeças se viraram no restaurante, dirigindo-lhes olhares irritados. Harry balançou a cabeça com ar de reprovação. Como vai o seu amigo Otto? Bem, ele está arrasado. Foi trocado por uma mulher. Quando o cara é bi, ele sempre acaba com uma mulher. Segundo Otto. Mas ele vai se recuperar. Dessa vez também. Para sua surpresa, Harry sentiu alguns pingos de chuva, e lá estava Melas, nuvens carregadas vinham do noroeste sem que ele as tivesse notado. Como você reconheceu essa tal de Nimbin apenas pela foto da fachada de uma casa? Nimbin. Eu me esqueci de contar. Que fui hippie. Andrew sorriu. Dizem que qualquer um que consiga se lembrar do Aquarius Festival não esteve lá. Bem, eu me lembro das casas da rua principal, pelo menos. Parecia uma cidade de faroeste, à margem da lei. Pintada em tons psicodélicos de amarelo e roxo. Bem, para dizer a verdade, eu achava que o amarelo e o roxo eram resultado de eu ter usado certas substâncias. Até ver a foto no quarto de Inger. Na volta do almoço, Watkins convocou outra reunião na sala de investigações. Yong-Sui havia desencavado alguns casos interessantes no computador. Vasculhei todos os assassinatos não solucionados em Nova Gales do Sul nos últimos 10 anos e encontrei 4 casos que têm semelhanças com o nosso. Os corpos foram encontrados em lugares isolados e 2 em aterros sanitários, um numa estrada às margens de uma floresta e o outro boiando no rio Darling. As mulheres provavelmente foram abusadas sexualmente e mortas em outro lugar, e então desovadas. E o fato crucial, todas foram estranguladas e tinham hematomas no pescoço aparentemente deixados por dedos humanos. Yong-Sui sorria. Watkins pigarreou. Vamos com calma. Afinal, estrangulamento não é um tipo tão incomum de assassinato depois de um estupro. Qual é a distribuição geográfica, Yong-Sui? O Darling fica no Ma-LD e Toutak, a mais de 1000 quilômetros de Sydney. Sinto muito, senhor. Não encontrei nenhum padrão geográfico. Yong-Sui parecia genuinamente decepcionado. Bem, 4 mulheres estranguladas em todo o estado em um período de 10 anos não é muito. Tem mais uma coisa, senhor. Todas eram loiras. Quer dizer, não apenas loiras, mas muito loiras, com cabelo quase branco. Lebi deixou escapar um assobio. A mesa ficou em silêncio. Watkins ainda não estava convencido. Você pode cuidar disso, Yong? Confira a significância estatística e tudo. O mais, descubra se as semelhanças estão dentro dos padrões razoáveis antes de soarmos o alarme. Por questão de segurança, talvez você deva reunir os dados da Austrália toda antes e incluir os estupros não solucionados. Podemos desenterrar alguma coisa. Isso vai levar um bom tempo. Mas vou tentar, senhor. Yong sorriu outra vez. Ok. Kensington e Holly, por quê? Vocês não estão a caminho de Nimbin? Vamos amanhã de manhã, senhor. Esclareceu Andrew. Há um caso recente de estupro em Litov que eu
Gostaria de investigar antes. Tenho o palpite de que pode haver uma ligação. Já estávamos de saída. Watkins assumiu uma expressão de desagrado. Litov. Estamos tentando trabalhar em equipe, Kensington. Isso significa discutir e dividir tarefas, não sair por aí sozinho. Que eu saiba, nunca falamos de nenhum caso de estupro em Litov. É só um palpite, senhor. Watkins soltou um suspiro. Bem, MC Cormac parece acreditar que você tem um sexto sentido. O senhor sabe, nós negros temos mais contato com o mundo espiritual do que vocês, brancos. No meu departamento, não baseamos o trabalho policial nesse tipo de coisa, Kensington. É brincadeira, senhor. Tenho mais informações sobre o caso. Watkins balançou a cabeça. Apenas embarquem no avião. Amanhã de manhã, está bem? Eles pegaram a estrada. Litov é uma cidade industrial com 10 a 12 mil habitantes, mas, para Harry, mais parecia uma vila de médio porte. Em frente à delegacia, uma luz azul piscava no alto de um poste. O chefe de polícia os recebeu com simpatia. Era um tipo jovial, acima do peso, com um grande queixo duplo, e atendia pelo nome Larsen. Tinha parentes distantes na Noruega. Você conhece algum dos Larsen noruegueses? Perguntou. Bem, há um bocado deles, respondeu Harry. Minha avó dizia que tínhamos uma família bem grande por lá. E tem mesmo. Larsen se lembrava do caso de estupro, sem problemas. Felizmente, isso não acontece com tanta frequência aqui em Litov. Foi no começo de novembro. Ela foi surpreendida em uma viela quando estava indo para casa depois do turno da noite na fábrica e foi jogada dentro de um carro. O sujeito a ameaçou com um facão e seguiu até uma estrada de terra isolada ao sopé das Montanhas Azuis, onde ela foi estuprada no banco de trás. As mãos do estuprador já apertavam o pescoço dela quando uma buzina soou atrás deles. O motorista estava a caminho de sua cabana e achou que havia surpreendido um casal transando na estrada deserta, por isso não desceu do carro. Quando o estuprador passou para o banco da frente para liberar o caminho, a mulher conseguiu escapar pela porta de trás e correu até o outro carro. O estuprador soube que não tinha mais o que fazer, então pisou fundo no acelerador e caiu fora. Algum dos dois anotou a placa? Não, estava escuro e tudo aconteceu muito rápido. A mulher viu bem o rosto do agressor? Você conseguiu uma descrição? Claro. Bem, mais ou menos. Como eu disse, estava escuro. Temos uma foto. Você tem o endereço da mulher? Larsen foi até um arquivo e começou a folhear algumas pastas. Respirava com dificuldade. A propósito, você sabe se ela é loira? Perguntou Harry. Loira? Isso, com cabelos bem claros. Quase brancos. O queixo duplo de Larsen começou a balançar, e sua respiração se tornou ainda mais difícil. Harry se deu conta de que ele estava rindo. Acho que não, meu amigo, ela é Cory. Harry analisou a expressão de Andrew. Kensington olhou para o teto. Ela é negra, disse. Como carvão, completou Larsen. Então Cory é uma tribo, certo? Perguntou Harry quando já estavam no carro. Bem, não exatamente, respondeu Andrew. Não exatamente?
É uma longa história, mas, quando os brancos chegaram à Austrália, havia 750 mil nativos espalhados por várias tribos. Eles falavam mais de 250 línguas, algumas tão diferentes quanto o inglês do chinês. Muitas tribos foram extintas com o colapso da estrutura tribal tradicional. Os nativos passaram a usar termos mais genéricos. Os grupos aborígenes que vivem aqui no Sudeste são chamados de cooris. Mas por que diabos você não confirmou antes se ela era loira? Um deslize, devo ter lido errado. Droga, Andrew, não temos tempo a perder dando tiros no escuro assim. Sim, nós temos e também temos tempo para algo que vai melhorar seu humor, disse Andrew, subitamente. Entrando à direita, aonde estamos indo? A uma feira agrícola australiana, e das autênticas. Uma feira agrícola? Vou sair para jantar, Andrew. É? Com a Miss Suécia. Suponho. Relaxe, é coisa rápida. A propósito, eu imagino que você, como representante das autoridades legais, esteja ciente das consequências de ter um relacionamento íntimo com uma possível testemunha. O jantar faz parte da investigação. Vou fazer perguntas importantes. É claro. Capítulo 8. Um boxeador. A feira ocupava uma área descampada, com algumas poucas fábricas e oficinas espalhadas pela vizinhança. A última corrida de tratores tinha acabado de terminar, e a fumaça espessa do escapamento ainda pairava sobre o campo quando eles estacionaram em frente a uma grande tenda. As atividades estavam a pleno vapor, as bancas vibravam com os gritos, e todo mundo parecia ter um copo de cerveja na mão e um sorriso no rosto. Diversão e comércio uma esplêndida união, disse Andrew. Imagino que vocês não tenham nada parecido na Noruega. Bem, nós temos feiras. São chamadas de marqueder. Maar, tentou Andrew. Deixa pra lá. Perto da tenda, posteres enormes anunciavam a equipe de boxe de Chivers em grandes letras vermelhas. Abaixo delas havia fotografias dos 10 boxeadores que formavam a equipe, com nome, idade, naturalidade e peso de cada um deles. No final, estava escrito: o desafio. Você vai encarar. Lá dentro, alguns rapazes formavam uma fila diante de uma mesa para assinar uma folha de papel. O que está acontecendo? Perguntou Harry. Esses aí são os rapazes da região que vão tentar derrotar alguns dos boxeadores de Jimmy. Há grandes prêmios para os vencedores e, o mais importante, fama local. Agora, eles estão assinando uma declaração na qual afirmam estar em boa forma, ter boa saúde e que o organizador não será responsabilizado por qualquer agravamento repentino de suas condições físicas, explicou Andrew. Caramba, isso é legal? Bem, Andrew hesitou. Houve uma proibição em 1971, então eles precisaram mudar um pouco as regras. O Jim Chivers original liderava uma equipe de boxe que viajava por todo o país depois da Segunda Guerra Mundial. País depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos futuros campeões de boxe fizeram parte dessa equipe. Sempre teve gente de várias nacionalidades, chineses, italianos, gregos e aborígenes. Naquela época, os voluntários podiam escolher com quem queriam lutar. Então, por exemplo, se você fosse antissemita, podia escolher um judeu mesmo que as chances de levar uma surra de um judeu fossem grandes. Harry riu.
Isso não alimentava o racismo? Talvez. Talvez não. Os australianos estão acostumados a conviver com culturas e raças diferentes, mas sempre houve alguns atritos e, afinal, é melhor cair na pancadaria no ringue do que na rua. Uma aborígene da equipe de Jimmy que se saísse bem seria um herói para o seu povo, independentemente de onde viesse. Ele despertava um sentimento de solidariedade e honra em meio a toda a humilhação. E também não acho que isso tenha aumentado o abismo entre as raças. Se os rapazes brancos levavam uma surra de um negro, isso gerava mais respeito que ódio. Os australianos têm muito espírito esportivo. Você está falando como um provinciano. Andrew riu, quase, sou um bronco do Otak. Você não é nada disso. Andrew riu ainda mais alto. A primeira luta começou. Um ruivo atarracado que usava as próprias luvas e contava com uma torcida animada contra um homem bem menor da equipe. Chivers, irlandês contra irlandês, disse Andrew com jeito de quem sabia o que estava falando. De acordo com seu sexto sentido? Perguntou Harry. De acordo com meus olhos. Ruivo, logo, irlandês são durões essa. Vai ser uma luta dura. Gol, Johnny, gol, gol. Gritava a torcida. Eles conseguiram gritar mais 2 vezes antes que a luta chegasse ao fim. Àquela altura, Johnny já tinha levado 3 socos no nariz e não quis continuar. Já não fazem mais irlandeses como antigamente, reclamou Andrew. Os alto-falantes crepitaram, e o mestre de cerimônias apresentou Robin Tovuomba, o Murri, representando a equipe Chivers, e Bob Payne, o Lobby. Um gigante local que entrou no ringue com um urro, saltando sobre as cordas. Ele tirou a camiseta, revelando um peitoral forte e cabeludo e bíceps volumosos. Uma mulher vestida de branco pulava ao lado do ringue, e Bob soprou um beijo para ela antes que 2 assistentes amarrassem suas luvas. Ouviu-se um burburinho na tenda quando Tovuomba se esgueirou por entre as cordas. Era um homem de postura ereta, a pele negra de um tom excepcional, atraente. Murri? Perguntou Harry. Aborígene de Queensland. A torcida de Johnny ganhou vida quando se deu conta de que agora podia substituí-lo por Bob em seu refrão. O gongo soou, e os 2 boxeadores se aproximaram. O branco era maior, quase uma cabeça mais alto que seu adversário. Negro, mas, mesmo para olhos leigos, era fácil ver que não se movia com a elegância dos passos leves do Murri. Bob desferiu um soco que mais pareceu um míssil em Tovuomba, que se esquivou para trás. A plateia suspirou, e a mulher de branco gritou palavras de incentivo. Bob socou o ar 2 vezes antes que Tovuomba desse um passo para a frente e plantasse em seu rosto uma direita cuidadosa, incisiva. Bob cambaleou para trás e parecia ter sofrido um apagão. Devia ter apostado 200 nele, comentou Andrew. Tovuomba se aproximou de Bob. Deu alguns jabs e se esquivou para trás com a mesma leveza quando o outro girou os braços troncudos. O gigante arfava e gritava, frustrado, pois Tovuomba nunca parecia estar no mesmo lugar. A plateia começou a vaiar. O Murri ergueu a mão como se cumprimentasse o público, então a enterrou no estômago de Bob, que se curvou e ficou encolhido em um canto do ringue. Tovuomba recuou alguns
Passos, parecendo preocupado, acabe com ele, seu preto de uma figa. Gritou Andrew. Tovo Omba se virou, surpreso, sorriu e acenou. Não. Fique aí sorrindo, faça o seu trabalho. Seu imbecil. Eu apostei em você. Tovo Omba se virou para Kabard. Uma vez com aquilo, mas, quando estava prestes a dar o coup de grace, o gongo soou. Os dois boxeadores foram para seus cantos quando o mestre de cerimônias pegou o microfone. A mulher de branco se aproximou de Bob e sussurrou algo em seu ouvido enquanto um de seus assistentes lhe passava uma garrafa de cerveja. Andrew estava contrariado. Que diabo, Robin não quer machucar o branquelo. Mas aquele imprestável precisa fazer jus ao dinheiro que eu botei nele. Você o conhece? Sim, eu conheço Robin. Tovo Omba, respondeu Andrew. O gongo soou novamente, e dessa vez Bob ficou em seu canto esperando por Tovo Omba, que se aproximou com passos determinados. Bob subiu a guarda para proteger o rosto, e Tovo Omba enterrou um soco em seu abdômen. O sujeito desabou nas cordas. Tovo Omba se virou e lançou um olhar suplicante para o mestre de cerimônias, que também fazia às vezes de juiz. Terminar a luta. Andrew gritou outra vez, mas foi tarde demais. O soco de Bob lançou Tovo Omba pelos ares, e ele aterrissou na lona com um baque seco enquanto o Murri se levantava, cambaleante. Atordoado, Bob avançava como um furacão. Os golpes eram fortes e tinham destino certo, e a cabeça de Tovo Omba ia de um lado para o outro, como se fosse uma bola de pingue-pongue. Um filete de sangue escorreu de uma de suas narinas. Droga! Um fingido! Gritou André. Que diabo, Robin, você caiu nessa. Tovo Omba estava com as mãos na frente ao rosto e recuava, enquanto Bob continuava a dar socos com a esquerda, seguidos de poderosos cruzados e uppercuts com a direita. A plateia estava em êxtase. A mulher de branco tinha voltado a ficar de pé e gritava a primeira sílaba do nome do gigante, sustentando a vogal num tom longo e estridente. Boou. O mestre de cerimônias balançou a cabeça negativamente quando a torcida passou a entoar um novo coro. Go Bob, go, go, Bob be good. É isso, está acabado, disse Andrew, desanimado. Tovo Omba vai perder? Você está louco? Tovo Omba vai matar o pobre coitado. Achei que não fosse ser muito sangrento hoje. Harry se concentrou, tentando ver o mesmo que Andrew. Tovo Omba estava encurralado nas cordas, aparentava estar quase relaxado enquanto Bob golpeava seu abdômen por um momento. Harry pensou que ele fosse dormir. A mulher de branco puxava as cordas atrás. Deu murri. Bob mudou de tática e se concentrou na cabeça, mas Tovo Omba evitava os golpes jogando o corpo para a frente e para trás, com movimentos lentos e preguiçosos, quase como uma cobra, pensou Harry, como uma naja. Bob estava prestes a desferir mais um soco quando ficou imóvel de repente. Sua cabeça virou para a esquerda e, a julgar pela sua expressão, parecia ter acabado de se lembrar de algo. Então seus olhos se reviraram, o protetor bucal deslizou para fora, e sangue jorrou num jato fino de um pequeno buraco na ponte do nariz, onde o osso foi quebrado. Tovo Omba esperou que Bob tombasse para a frente antes de golpeá-lo outra vez. A tenda ficou em silêncio, e Harry escutou o aflitivo som de osso quebrando quando o soco acertou o nariz de Bob pela segunda vez, e a voz da mulher
quando ela gritou o que restava do nome, BBYY. Um novo esguicho vermelho de suor. E sangue jorrou da cabeça de Bob e respingou no canto do ringue. O mestre de cerimônias se adiantou e sinalizou, num gesto desnecessário, que a luta estava terminada. A tenda permaneceu em silêncio, quebrado apenas pelo som dos sapatos da mulher, de branco ao correr para fora da tenda. Pelo corredor central seu vestido estava manchado na frente, e ela tinha a mesma expressão surpresa de Bob. Tovoomba tentou levantar seu oponente, mas os dois assistentes o afastaram. Houve palmas dispersas, que logo cessaram. As vaias ficaram mais altas quando o mestre de cerimônias se aproximou e ergueu a mão de Tovoomba. Andrew balançou a cabeça. Muita gente deve ter apostado no campeão local hoje, disse. Que idiotas, venha, vamos pegar o dinheiro e levar um papo sério com esse Murri. Cretino. Robin, seu canalha. Você devia estar atrás das grades. Estou falando sério. O rosto de Robin Tovoomba, o Murri, se iluminou com um sorriso largo. Ele segurava uma toalha com gelo sobre um olho. Tuca. Escutei você. Você voltou a fazer apostas? Tovoomba falava com a voz baixa. Era um homem acostumado a ser ouvido. Pensou Harry imediatamente. O som era agradável e suave, não se parecia em nada com a voz de alguém que tinha acabado de quebrar o nariz de um sujeito com o dobro do seu tamanho. Andrew fungou. Apostas? No meu tempo, investir seu dinheiro em um dos rapazes de Chivers nunca seria chamado de aposta. Mas, agora, eu suponho que nada mais seja garantido. Olha só para você, foi enrolado por um maldito vigarista branco. Aonde vamos parar? Harry pigarreou. Ah, sim. Robin, quero apresentar um amigo meu. Este é Harry Holly. Harry, esse é o maior canalha e sádico de Queensland, Robin Tovoomba. Os dois trocaram um aperto de mão. E foi como se Harry tivesse prendido a sua em uma porta. Ele gemeu um como vai, e recebeu um absolutamente magnífico, meu amigo, e você, como? Resposta, com um sorriso reluzente. Melhor impossível, disse Harry, massageando a mão. Aqueles apertos de mão australianos estavam acabando com ele. De acordo com Andrew, era importante dizer aos outros como as coisas estavam indo incrivelmente bem, e um xoxo bem obrigado podia ser interpretado como algo muito seco. Com o polegar, Tovoomba apontou para Andrew. Por falar em canalhas, Tuca já disse a você que lutou boxe com a equipe de Chivers? Acho que ainda há muitas coisas que eu não sei sobre Tuca. Ele é um cara reservado? Tovoomba riu. Ele fala pelos cotovelos. Tuca vai contar tudo o que você precisa saber. Desde que saiba o que perguntar. É claro que ele não contou o que precisou abandonar a equipe Chivers porque foi considerado perigoso demais, contou? Quantos ossos, narizes e maxilares você tem em sua consciência, Tuca? Todo mundo o considerava o maior jovem talento do boxe em Nova Gales do Sul. Mas só havia um problema. Ele não tinha nenhum autocontrole, nenhuma disciplina. No fim, nocauteou um juiz. Porque achou que o sujeito havia parado a luta cedo demais. Em favor dele. Isso é o que eu chamo de sede de sangue. Tuca foi suspenso por 2 anos.
3 anos e meio, obrigado. Andrew sorriu. Ele era um verdadeiro cretino, estou dizendo. Só dei um empurrãozinho naquele maldito juiz, mas, para minha sorte, ele acabou caindo e quebrando a clavícula. Tovo Omba e Andrew bateram palmas e caíram na gargalhada. Robin mal tinha nascido e eu já lutava boxe. Ele só repete o que contei a ele, explicou Andrew. Robin fazia parte de um grupo de crianças carentes a quem eu me dedicava no meu tempo livre. Dávamos algumas aulas de boxe. E, para ensinar aos meninos a importância do autocontrole, eu contava algumas histórias mais ou menos verídicas a meu respeito. Para desencorajá-los. Obviamente, o Robin aqui não entendeu muito bem e acabou seguindo meu exemplo. Tovo Omba ficou sério. Nós geralmente nos comportamos como bons meninos, Harry. Deixamos eles acertarem alguns socos antes de darmos um ou outro golpe para que saibam quem manda, entende o que quero dizer? Depois disso, não demoram a desistir. Mas esse cara de hoje sabia lutar boxe, ele podia ter machucado alguém. Sujeitos como ele encontram o que procuram. A porta se abriu. Vai se fuder, Tovo Omba. Como? Se já não tivéssemos problemas suficientes. Você só quebrou o nariz do genro do chefe de polícia local, disse o mestre de cerimônias. Ele parecia furioso, e enfatizou isso dando uma cusparada ruidosa no chão. Foi puro reflexo, justificou Tovo Omba, observando o líquido amarronzado. Não vai acontecer de novo. Ele deu uma piscadela dissimulada para Andrew. Os três se levantaram. Tovo Omba e Andrew se abraçaram e se despediram numa língua que deixou Harry confuso. Ele se apressou em dar um tapinha no ombro de Tovo Omba, uma vez que outro aperto de mão seria desnecessário. Que língua era aquela que vocês falaram? Perguntou Harry quando entraram no carro. Ah, aquilo é tipo um idioma crioulo, uma mistura de inglês e palavras de origem aborígene. É falado por muitos aborígenes país afora. O que você achou da luta? Harry não teve pressa em responder. Foi interessante ver você faturar alguns dólares, mas já podíamos estar em Nimbin a essa hora. Se não tivéssemos vindo até aqui hoje, você não estaria em Sydney esta noite, lembrou Andrew. Você não marca um encontro com uma mulher como aquela e tira o corpo fora. Podemos estar falando da sua futura esposa e mãe de 2 olizinhos, Harry. Os dois sorriram ao passar pelas árvores e pelas casas à medida que o sol se punha no hemisfério oriental. Já estava escuro quando chegaram a Sydney, mas a antena de TV se erguia como uma enorme lâmpada no centro da cidade e mostrava a eles o caminho a seguir. Andrew estacionou no circular Quai, não muito distante da ópera. Um morcego voava junto ao farol do carro, entrando e saindo rapidamente de seu feixe de luz. Andrew acendeu um charuto e gesticulou para que Harry ficasse no carro. O morcego é o símbolo aborígene da morte, sabia? Harry não sabia. Imagine um lugar onde as pessoas ficaram isoladas por 40.000 anos. Em outras palavras, elas não tiveram contato com o judaísmo, muito menos com o cristianismo e o islã, já que todo um oceano as separava do continente mais próximo.
no entanto, forjaram sua própria história da criação, o tempo do sonho. O primeiro homem foi Ber-Hookorni, feito por Baiame, o incriado, que foi a origem de todas as coisas e que amava todos os seres vivos e cuidava deles. Em outras palavras, ele era bom. Esse tal de Baiame. Chamavam-no de grande espírito paternal. Depois que Baiame acomodou Ber-Hukborn e sua esposa em um bom lugar, ele deixou sua marca numa árvore sagrada ali perto. Uma Yarran, que tinha um enxame de abelhas. Vocês podem pegar comida em qualquer lugar que quiserem, em toda essa terra que dei a vocês, mas esta é a minha árvore, alertou aos dois. Caso tentem pegar comida dela, um grande mal recairá sobre vocês e seus descendentes. Algo assim. Enfim, um dia, a esposa de Ber-Hukborn estava catando madeira e se deparou com a Yarran. A princípio, ficou assustada com a visão grandiosa da árvore sagrada, mas havia tanta madeira ao redor que ela não seguiu seu primeiro impulso, que era fugir dali o mais rápido possível. Além disso, Baiame não tinha dito nada a respeito da madeira. Enquanto catava os gravetos ao redor da árvore, ela ouviu um zumbido baixo acima de sua cabeça, então ergueu os olhos e viu o enxame de abelhas. E também mel escorrendo pelo tronco. Ela havia experimentado mel apenas uma vez na vida, mas ali tinha o bastante para muitas refeições. O sol reluzia nas doces gotas cintilantes, e, enfim, a esposa de Ber-Hukborn não conseguiu resistir à tentação e subiu na árvore. Foi então que um vento frio soprou do alto, e uma figura sinistra com enormes asas negras a envolveu. Era Naradar, o morcego, a quem Baiame tinha confiado a tarefa de proteger a árvore sagrada. A mulher caiu no chão e correu de volta para sua caverna, onde se escondeu. Mas era tarde demais, ela havia soltado a morte no mundo, simbolizada pelo morcego Naradar, e todos os descendentes de Ber-Hookorni seriam expostos à sua maldição. A Yarran chorou lágrimas amargas pela tragédia que tinha acontecido. As lágrimas escorreram pelo tronco e engrossaram, e é por isso que você pode encontrar seiva vermelha na casca das árvores. Andrew dava baforadas no charuto. Satisfeito. Não deve nada a Adão e Eva, não. É. Harry assentiu e admitiu que havia semelhanças entre as histórias. Talvez isso aconteça porque as pessoas, independentemente do lugar do mundo, de alguma forma compartilhamos as mesmas visões ou fantasias. Está em nossa natureza, gravado em nosso disco rígido, por assim dizer. Apesar de todas as diferenças, mais cedo ou mais tarde chegamos às mesmas respostas. Vamos torcer para que sim, disse Andrew. Ele estreitou os olhos em meio à fumaça. Vamos torcer para que sim. Capítulo 9. Uma medusa. Harry já estava quase terminando a segunda coca quando Birgitta chegou, 10 minutos depois das 9. Ela usava um vestido branco de algodão, e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo esplêndido. Já estava começando a achar que você não viria, disse Harry. Aquilo foi dito com ar divertido, mas ele falava sério. Tinha começado a ficar preocupado no instante em que marcaram um encontro sério.
Perguntou Birgitta em sueco, com um olhar malicioso. Harry. Teve a sensação de que seria uma ótima noite. Eles pediram lombo de porco ao curry verde tailandês, frango com castanha de caju preparado em uma wok, um chardonnay australiano e água. Perrier. Devo dizer que estou bem surpreso por encontrar uma sueca tão longe de casa. Não deveria. Há cerca de 90.000 suecos na Austrália. O que, a maioria emigrou antes da Segunda Guerra Mundial, mas muitos jovens saíram do país nos anos 80. Com o desemprego em alta na Suécia. E eu pensando que os suecos sentiriam falta das almôndegas e de festejar o solstício de verão antes de chegarem a Helsingr. Acho que você deve estar nos confundindo com os noruegueses. Vocês são doidos. Os noruegueses que eu conheci aqui já sentiam saudade de casa. Após alguns dias, e 2 meses depois, estavam de volta à Noruega. De volta para casa e os cardigãs de lã, mas não Inger. Birgitta ficou em silêncio. Não, Inger, não. Você sabe por que ela ficou aqui? Provavelmente pelo mesmo motivo que a maioria de nós. Você vem nas férias, se apaixona pelo país, pelo clima, pelo estilo de vida, despreocupado ou por um homem. Pede a extensão do visto. As jovens escandinavas não têm muita dificuldade para conseguir emprego nos bares. De repente você está longe demais de casa. E é muito simples ficar. Foi assim com você também? Mais ou menos. Eles comeram em silêncio por algum tempo. O curry estava grosso, forte e bom. O que você sabe sobre o último namorado de Inger? Como eu disse, o cara apareceu no bar uma noite. Ela o conheceu em Queensland, na ilha Fraser, acho. Tipo hippie que eu achava que não existia mais há muito tempo, mas está bem vivo aqui na Austrália. Cabelos compridos trançados, roupas folgadas, coloridas, sandálias. Parecia ter vindo da praia de Woodstock. Woodstock fica no interior. Nova York. Mas não tinha um lago onde eles nadavam? Acho que me lembro disso. Harry a observou com mais atenção. Estava debruçada sobre a comida. Compenetrada. As sardas se concentravam em um aglomerado no nariz. Era bonita, em sua opinião. Você não devia saber esse tipo de coisa. É jovem demais. Ela riu. E você? É velho demais? Bem, talvez em certos dias. Vem com o trabalho. Em algum lugar. Bem lá no fundo, você envelhece rápido demais. Mas espero não estar tão desiludido e cansado que não consiga me sentir vivo de vez em quando. Ah, tadinho Harry não conseguiu deixar de sorrir. Você pode pensar o que quiser. Mas não estou dizendo isso para apelar ao seu instinto maternal, apesar de talvez não ser uma má ideia. É simplesmente como as coisas são. O garçom passou pela mesa, e Harry aproveitou a oportunidade para pedir outra garrafa de água. Cada vez que você desvenda um assassinato, fica um pouco mais abatido. Infelizmente, em geral, esses casos envolvem mais pessoas problemáticas e histórias tristes do que motivações mirabolantes saídas de um livro da Agatha Christie. A princípio, eu me via como um paladino da justiça, mas, às vezes, me sinto mais como um lixeiro. Os assassinos geralmente são pessoas dignas de pena, e, na maioria das vezes, é difícil conseguir apontar pelo menos 10 bons motivos para serem como são. Então, normalmente, o sentimento mais comum é o de frustração. Frustração por eles não se satisfazerem destruindo apenas a própria vida, mas também é acento agudo e me sentirem a necessidade de arrastar outros junto. Isso provavelmente ainda soa um tanto sentimental, sinto muito, não quis parecer cínica.
Entendo o que você quer dizer, disse ela. Uma brisa suave vinda da rua fez tremeluzir a chama da vela sobre a mesa. Birgitta contou a Harry que ela e o namorado arrumaram as mochilas na Suécia 4 anos antes e foram embora, viajando de ônibus e pedindo carona de Sydney a Cairns, dormindo em barracas e albergues, trabalhando como recepcionistas e cozinheiros, mergulhando na grande barreira de corais e nadando lado a lado com tartarugas marinhas e tubarões martelo. Eles meditaram em Uluru, juntaram dinheiro para pegar o trem de Adelaide para Alice Springs, foram a um show do Crowded House em Melbourne e chegaram ao limite em um quarto de hotel em Sydney. É estranho como algo que funcionava tão bem pudesse dar tão errado. Errado? Birgitta hesitou. Talvez pensasse que já tinha falado demais aquele norueguês. Tão direto. Não sei bem como explicar. Perdemos alguma coisa no caminho. Algo que existia no começo e a qual não demos valor. Deixamos de olhar um para o outro e logo deixamos de tocar um no outro. Acabamos virando apenas companheiros de viagem, alguém que era bom ter por perto porque quartos de casal são mais baratos e barracas de camping são mais seguras com 2 pessoas. Ele conheceu uma garota rica, alemã e noosa e eu segui viagem, para que ele pudesse continuar saindo com ela em paz. Eu não estava nem aí. Quando ele chegou a Sydney, eu disse que tinha me apaixonado por um surfista americano que havia acabado de conhecer. Não sei se ele acreditou em mim, talvez tenha entendido que eu queria uma desculpa para terminar tudo. Tentamos conversar no quarto de hotel, mas nem isso conseguíamos mais fazer. Então eu disse para ele voltar para a Suécia primeiro, que eu iria depois. Ele já deve ter uma boa dianteira. A essa altura, ficamos juntos por 6 anos. Você acreditaria se eu dissesse que mal consigo me lembrar de como ele era? Acreditaria. Birgitta soltou um suspiro. Não imaginei que fosse ser assim. Tinha certeza de que nos casaríamos. Teríamos filhos e moraríamos em um pequeno subúrbio de Malmo, que teríamos um jardim e o Sydsvenska Dagbladet na soleira da porta e agora mal me lembro do som da voz dele ou de como era fazer amor com ele. Ou, ela ergueu os olhos e fitou, Harry, ou de como ele era educado demais para me mandar calar a boca quando eu falava sem parar depois de beber um pouco. Harry sorriu. Birgitta não comentou o fato de ele não ter bebido uma gota de vinho. Eu não sou educado, estou interessado, disse ele. Nesse caso você precisa me contar algo pessoal a seu respeito, além de que é policial. Birgitta apoiou os cotovelos na mesa. Harry disse a si mesmo para não olhar para o decote do vestido. Sentiu o aroma dela e aspirou a fragrância com avidez. Não devia se deixar enganar. Aqueles desgraçados da Karl Lagerfeld e da Christian Dior sabiam exatamente o que era necessário para fisgar um pobre homem. O perfume dela era maravilhoso. Bem, começou Harry, tenho uma irmã, minha mãe morreu, moro num apartamento do qual não consigo me livrar em Oslo. Nunca tive relacionamentos duradouros e apenas um deixou marcas. Sério? E não há ninguém na sua vida agora? Não exatamente. Tenho alguns relacionamentos despretensiosos e sem compromisso. Eu ligo para elas de vez em quando ou elas me ligam. Birgitta fez uma careta. Algum problema? Perguntou. Harry, não sei se aprovo esse tipo de homem ou mulher, sou assim, pouco antiquada. É claro que já abandonei essa vida, disse Harry, erguendo o copo de Perrier. Também não tenho certeza se gosto dessas suas respostas tão inteligentes, falou Birgitta, erguendo sua taça. Então, o que você procura em um homem? Ela apoiou o queixo na mão e fitou-o vazio, pensando na pergunta. Não sei, acho que sei mais sobre o que não gosto do que sobre o que gosto num homem. E o que você não gosta? Além de respostas inteligentes? De homens que tentam me comer com os olhos. Você sofre muito com isso? Ela sorriu. Vou dar uma dica a você. Casa nova. Se quiser seduzir uma mulher, você precisa fazer com que ela se sinta única, precisa fazê-la sentir que é tratada de forma especial. Homens que tentam pegar mulheres nos bares não entendem isso, mas acho que esses detalhes não significam nada para um libertino como você. Harry riu. Com alguns relacionamentos eu quis dizer 2. Eu disse alguns porque isso soa como se eu fosse uma pessoa
Um pouco mais irrefriável, soa como. 3. Uma delas, por sinal, está prestes a voltar para o ex, foi o que me disse na última vez que nos vimos. Ela me agradeceu por eu ter sido tão tranquilo e pelo relacionamento ter sido tão, bem, insignificante, presumo. A outra é uma mulher com quem comecei um relacionamento e que agora insiste que, já que fui eu que terminei, é meu dever garantir que ela tenha um resquício de vida sexual até onde nós conhecer. Alguém espere um pouco, porque eu fiquei tão na defensiva? Sou um homem normal que não faria mal a uma mosca. Você está sugerindo que estou tentando seduzir alguém? Ah, sim, você está tentando me seduzir. Não negue. Harry não negou. Tudo bem. Como estou me saindo? Ela deu um longo gole da taça de vinho e pensou um pouco a respeito. Nota 8, eu acho. Médio. Não. Acho que é um 8. Até que você está indo bem. Está soando como 7. Por aí. Estava escuro no porto, quase deserto, e soprava uma brisa fresca na escadaria, iluminada da ópera de Sydney. Um casal de noivos excepcionalmente acima do peso posava para um fotógrafo. O sujeito os orientava a irem de um lado para o outro e os recém-casados pareciam muito contrariados por terem de mover seus corpanzis. Afinal, chegaram a um acordo e a sessão de fotos noturna em frente à ópera terminou, com sorrisos, risadas e talvez algumas lágrimas. Acho que esse é o verdadeiro significado de explodir de felicidade, disse Harry, ou talvez vocês não digam isso na Suécia. Sim, nós dizemos, você também pode explodir de felicidade em sueco. Birgitta tirou o elástico do cabelo, soltando-o contra o vento junto à balaustrada do porto e ficou olhando para a ópera. Sim, você pode. Repetiu, como para si mesma. Ela voltou, o nariz sardento para o mar, e o vento continuou a soprar seu cabelo ruivo para trás. Ela parecia uma medusa. Harry não imaginava que uma água-viva pudesse ser tão bonita.